Testemunho de casamento restaurado. Como tudo isso começou? Meu marido chegou em casa uma segunda-feira, após o trabalho, e me disse que precisávamos conversar, que ele não estava feliz e que achava melhor nos separarmos. Enquanto ele me dizia isso, ele chorava, o que me surpreendeu, pois em 9 anos que estamos juntos, eu o ouvi chorar apenas 2 vezes. Essa foi a terceira. Não sabia o que dizer a ele, pois ele já havia ido embora de casa outras 2 vezes, e eu achava que aquilo nunca mais iria acontecer. Ainda mais porque fazia apenas 1 ano e 9 meses que oficializamos o nosso casamento. Sentia-me dona dele. Na primeira vez que o meu marido deixou a nossa casa, eu falei que já não sabia se o amava ou se estava apenas acostumada a viver com ele. Discutimos. Então ele saiu. Chegou de madrugada em casa e eu o mandei embora. Mas é lógico que não demorou muito, me arrependi e pedi para ele voltar. E depois de 3 semanas ele voltou para casa. A segunda vez que isso ocorreu, ele estava distante, frio comigo. Então eu perguntei o que estava vendo, pois ele já dava sinais de algo errado. Não deixava o celular ligado em casa, não me deixava pegar o celular e mudou a senha de suas redes sociais que eu tinha acesso. E então, ele me disse que queria se separar, dessa vez porque ele achava que já não me amava. Eu chorei, implorei, rastejei e não teve jeito, ele foi embora. Nessa época, eu comecei a buscar a Deus, mas sem grande entendimento. Mas foi a primeira vez que realmente eu me aproximei de Deus. No fim, meu marido voltou para casa porque eu fui atrás dele sem cessar. Mal sabia eu que era apenas por 3 anos e queria ir embora outra vez. E então tudo ocorreu novamente como compartilhei no início. Meu marido terreno chegou do trabalho e disse que estava indo embora de casa. Como Deus transformou você e Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. Minhas irmãs, eu estou tentando declarar meu testemunho o mais detalhado que eu posso para ajudar a vocês, como alguns testemunhos cheios de detalhes me ajudaram também. Não é o meu desejo expor os pecados do meu marido. Logo, lhes contarei o quão má esposa eu era. Quero que saibam, quando vocês lerem aqui no RMI, que seus maridos podem até voltar para casa, mas eles não ficarão muito tempo se Deus não estiver com vocês, ou se não houver uma mudança em vocês. Acreditem, eu vivi isso. Eu sabia o que precisava fazer. Havia apenas uma forma de mudar tudo aquilo, e era buscando a Deus. Fui à minha igreja local, conversei com a esposa do meu pastor, mulher abençoada, que tentou me ajudar dentro da palavra. Encontrei uma parceira para os primeiros dias de destruição que eu estava sentindo. Mas eu precisava de mais. Eu precisava saber se Deus iria ou não restaurar o meu casamento. Pois ouvi que talvez Deus estivesse preparando um homem melhor para mim. Me sentia dividida, orar ou não pela restauração. Em meu desespero, orei a Deus e pedi, implorei que Ele me mostrasse, pois eu queria a restauração do meu casamento, mas eu precisava saber se Ele queria também. Já faziam 2 meses que o meu marido tinha saído de casa e aquela dor estava acabando comigo. Foi aí que eu encontrei o RMI. Uma mulher de outro estado, que nem ao menos conheço, me mandou uma mensagem com o link do RMI e o livro em PDF Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Nem acreditei quando eu li aquela mensagem. Deus me respondeu, aleluia! Imediatamente eu comecei a ler o livro, devorei tudo que estava no site, me inscrevi nos cursos e comecei a receber os relatórios de louvor. Minha mente foi transformada a partir desse momento. Quais os princípios da palavra de Deus ou princípios dos nossos recursos que o Senhor te ensinou durante essa provação?
Eu absorvi o máximo que eu pude e ainda continuarei absorvendo. Eu aprendi primeiramente a mulher contenciosa que eu era. Quando eu li esse título, Mulher Contenciosa, em um dos capítulos do livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, pensei orgulhosamente: esse capítulo não se destina a mim, eu não sou escandalosa e briguenta. Eu achava que essa era a definição para contenciosa. Conforme eu fui lendo o livro, Deus foi me convencendo que era sim da sua vontade restaurar meu casamento e que foi Ele que removeu meu marido para que eu me voltasse totalmente para Deus novamente. Eu, pela primeira vez, aprendi a buscar amar o meu Senhor. Eu nunca havia desejado isso. Eu aprendi tanta coisa nesses 3 meses que é quase impossível de acreditar. Mas acima de tudo, Deus me mostrou o quão errada e má esposa eu fui. Eu jamais deixei o meu marido ser o cabeça de minha casa. Tudo tinha que ser do meu jeito. Eu me sentia superior a ele porque eu não tinha vícios, álcool, bebidas, etc. E porque eu tenho ensino superior e ele só o ensino fundamental. Achava-me superior a ele, mais inteligente. Acreditava que ele era um homem de sorte em me ter. Quanto mais eu li o livro, mais Deus trazia à minha mente tudo, absolutamente tudo de errado que eu havia feito ao longo desses 9 anos que estamos juntos. E então, entendi que não era meu marido terreno, mas sim eu que precisava mudar. Tudo dependia da minha relação com meu marido celestial. Quais foram as horas mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar? O momento mais difícil para mim foi o início, quando descobri que o meu marido terreno estava com outra mulher. Uma dor profunda entrou em meu peito. Eu andava de um lado para o outro da casa. Eu estava detestando os fins de semana porque eu ficava sozinha em casa, visto que eu não tenho filhos. Porém, quando eu conheci o RMI, eu passei a adorar ficar em casa sozinha. Eu tinha tempo para ficar com meu amado Deus. E os fins de semana, que nos primeiros 2 meses eram horríveis, passaram a ser maravilhosos, pelo tempo disponível que eu tinha com meu marido celestial. Outro momento difícil, mas que Deus me preparou, e quando confiamos tudo, Ele nos prepara para as tempestades. Foi quando meu marido terreno me disse por mensagens que ele estava desconfiando que a OM estivesse grávida. Eu estava no meu trabalho e com o meu caderninho, onde eu tenho anotado a palavra de Deus. Como ainda não tinha iniciado o meu horário de trabalho, eu fui até o banheiro e orei seguidamente a palavra de Salmo 112, versículo 7. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Mais tarde, em casa, eu fui procurar na internet palavras acerca de filhos e concepção e encontrei a seguinte promessa: quanto a Efraim, a sua glória voará como ave, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Oséias 9, versículo 11. Agarrei-me a essa promessa, orei ela seguidamente e Deus honrou. A outra mulher não estava grávida. Aleluia! Qual foi o ponto de virada da sua restauração? Quando finalmente aprendi a deixar ir o meu marido terreno. Demorou para aprender esse princípio, mas comecei a orar a Deus para esquecer o meu marido terreno. Orava a Deus que eu queria que Ele fosse o amor da minha vida, o primeiro amor como descrito em sua palavra. Então, eu não esperava o meu marido terreno de volta, pois fazia 4 meses que ele havia ido embora e parecia que tudo ia maravilhosamente bem com a OM. Eu tinha certeza que Deus iria restaurar meu casamento, mas eu não sabia que seria tão depressa e do nada. Deus responde a todas as nossas orações, é verdade. Eu, no início da minha jornada, orava a Deus para que Ele restaurasse o meu casamento o mais rápido possível. Inclusive, orei a Ele para restaurar antes do fim do ano,
porque eu não queria passar o Natal e o Ano Novo longe do meu marido terreno. Quando me preparei para passar o fim de ano só com o Senhor, quando disse a Ele que fosse feito conforme a sua vontade, Ele concedeu o desejo do meu coração. Meu marido terreno está em casa e está sendo maravilhoso. Compartilhe conosco como isso aconteceu. Seu marido simplesmente apareceu. Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Em uma quarta-feira à noite, meu marido terreno me mandou uma mensagem perguntando se ele poderia voltar para casa. Eu respondi que sim. Porém, enquanto ele voltava, veio a dúvida no meu coração se eu realmente o queria de volta. Mas senti que tudo ficaria bem, pois diferente das outras vezes, dessa vez foi Deus que trouxe meu marido terreno para casa, não eu. Eu simplesmente tenho uma certeza grande em meu peito que o Senhor tem grandes planos para mim e o meu marido terreno. Ele chegou, não me pediu perdão ou disse que me amava. Nada romântico. Ele simplesmente falou que ele e a outra mulher estavam brigando muito. Nas lições, Erin fala que, por mais que o outro lado pareça um paraíso, isso não é verdade. O pecado nunca traz felicidade. E que ele decidiu voltar. Então eu não fiquei incomodando ele, apenas o deixei falar o que ele queria compartilhar. Por dentro, ansiava por ele me contar todos os detalhes, queria fazer um interrogatório, mas aprendi o espírito manso e quieto. Você recomendaria algum dos nossos materiais em particular que te ajudou? Eu recomendo todos os materiais. Falo a vocês, minhas irmãs em Cristo, leiam o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. Ele me ajudou muito a ter esperança e a reconhecer a vontade de Deus para a minha vida e me mostrou o quão errada eu estava. Recomendo os cursos, muitas perguntas minhas foram respondidas. Recomendo todos os vídeos de Erin, eles são maravilhosos e vão mostrar os passos dados por essa sábia irmã. Você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim, eu adoraria. De qualquer forma, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres? Em conclusão, quando lia nos outros testemunhos "Não desistam", meu coração se enchia de alegria. Quantas vezes eu chorei ao ler testemunhos de restauração. Hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui, dizendo para todas vocês, minhas irmãs, Deus vai restaurar o seu casamento sim. Por mais difícil e por mais impossível que pareça, Ele vai fazer isso. Mas trata-se do seu relacionamento com Deus. Confiem nele e com certeza Ele concederá o desejo do seu coração, assim como Ele fez comigo. Uma renovadora em Santa Catarina.